Olá, pessoal. Vocês acharam que eu não ia aparecer mais, né? Mas eu tô aqui. Nós fizemos então a revisão da prova. Se vocês quiserem, eu passo o link de novo para vocês olharem, né? O que vocês erraram, o que vocês não erraram. Apesar que eu li, né? Todos os itens que estavam na prova e comentei as respostas erradas, o porquê que elas estavam erradas. E o porquê que elas estavam certas, né? Que a gente conversou tudo isso em sala, em gravação de aula, né? Pessoal, vamos continuar nossa matéria, né? Apesar da prova já ter sido aplicada, a gente está aqui com as notas de vocês, mas algumas pessoas entregaram os trabalhos em datas erradas, nas datas que não foram propostas, né? Porque todos os trabalhos que eu fiz, eu dei em aula, né? E eu esperava que esses exercícios fossem me encaminhados nas aulas. Então, algumas pessoas me entregaram depois e eu gostaria que vocês, né, dessem um ok nessa aula, continuassem, porque é uma matéria nova, uma matéria que vocês ouviram falar disso hoje que nós vamos falar, mas não se aprofundaram, né? Então, é interessante e é bom que vocês tenham conhecimento, né? E a nota de participação, tá, pessoal? Mais um pouquinho, nós já estamos terminando o nosso ano letivo. Agora fica mais gostoso, porque não tem aquela cobrança de vamos dizer assim, prova. Então, vamos levar agora mais leve, mais suave, mas vamos continuar estudando, que a gente ainda tem um pouquinho de conteúdo, tá certo, pessoal? Vamos começar? Nós vamos falar hoje sobre a ação rescisória. Vocês lembram que nós falamos lá no comecinho do curso a respeito do jus postulandi? Lembra? Quais eram as ações que não se aplicavam no jus postulandi, que a gente falou que era a ação cautelar, mandado de segurança, ação rescisória e os recursos do TST. Então, nós vamos falar agora dessa ação rescisória, né? Que ela não se aplica no jus postulandi. Por que ela não se aplica no jus postulandi, né? Nós vamos aqui entender agora, nós vamos precisar contratar um advogado para que ela seja impetrada, essa ação, com procuração, né? Com representado por advogado. Não pode ser o jus postulandi, a pessoa, a parte, entrar com essa ação rescisória. Então, vamos começar entendendo o que é essa ação rescisória, gente. Essa ação rescisória, nós assim, vamos voltar. A gente encerrou o processo, ele transitou em julgado. É o fim do processo? Não necessariamente seria o fim do processo, né? Algumas ocorrências, elas podem demandar o juízo para a resolução de uma causa já discutida, que é o caso que nós entraríamos com essa ação rescisória, né? Isso não fere o princípio da segurança jurídica, tá? Visa só garantir o direito justo das partes em litígio, tá? Então, essa ação, ela chama ação rescisória, né? Ela não é um recurso, a ação rescisória. Ela tem, a função dela é reformar o que já foi decidido, que já transitou em julgado, tá certo? Pode não apenas desconstituir a decisão, como implicar em rejulgamento da causa através de um novo processo. Então, nós vamos entender aqui essa ação rescisória. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Fred Didier Jr., ele fala que a ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação que tem por objetivo desconstituir de decisão judicial transitada em julgada e, eventualmente, o rejulgamento da causa. Ou seja, ele pretende a anulação de uma decisão judicial. Pode isso, pessoal? Pode, nós estamos vendo aqui, né? Que essa ação chamada ação rescisória são essas ações especiais no processo do trabalho. Né? Essa ação de procedimento especial, nós não vamos colocar lá na nossa ação, reclamação trabalhista, não, nós vamos fazer a petição e escrever ação rescisória, tá certo? Então, para que ela serve, gente? Essa ação, ela serve para desconstituir a decisão judicial já transitada em julgado, mas tem que ter um fundamento. Nós vamos ter que falar o porquê que nós vamos querer essa desconstituição dessa decisão judicial, né? Nós vamos ter
nós vamos ter que explicar para o juiz o porquê, existem os efeitos, existem como fazer essa ação, a competência e o prazo para que essa ação seja interposta, tá certo, pessoal? Não é simplesmente, daqui 10 anos eu vi algum vício numa decisão judicial e eu vou entrar com a ação. Não, peraí, vamos lá estudar ponto a ponto, calmamente, tá certo? Então, vamos lá. Em resumo, são requisitos dessa ação rescisória, de acordo com o artigo 966 do novo CPC. Nós seguimos subsidiariamente o novo CPC com relação a essas ações rescisórias, ainda que ela tenha algumas exceções, mas são os requisitos decisão de mérito e o trânsito em julgado. Então, nós temos ali, pessoal, apesar de não ser considerada como um recurso, ela não é considerada um recurso porque o recurso ele transita em julgado, né? Para a gente fazer, a gente vai fazendo o recurso. Após transitar em julgado, a gente não pode mais recorrer. Então, por isso que essa ação rescisória, ela não tem natureza recursal, né? Ela é uma nova ação. Ela seria uma nova ação impetrada contra essa decisão judicial. Vamos lá, essa ação rescisória, por sua vez, então, ela pressupõe que já exista o trânsito em julgado. Certo, pessoal? Vamos lá. Uma vez visa a modificação de uma decisão de mérito transitada em julgado, disse que o pedido de rescisão é desconstitutivo, ou seja, o que havia sido definido pela decisão, né? Então, esse desconstitutivo é que desfaz o que já havia sido decidido ali por uma decisão judicial, né? O efeito dele é retroativo. Vocês devem lembrar quando a gente estudou sobre os efeitos devolutivo, suspensivo, translativo e tinha o retroativo. Vocês lembram desse efeito retroativo? Então, o efeito pode ser retroativo nesses casos. A gente faz o pedido dessa ação com seu efeito retroativo, né? Para que aquela decisão que o juiz proferiu, ali a gente provando, essa ação seja desconstituída, aquela decisão seja desconstituída. Vamos lá, as hipóteses da ação rescisória. Quais são as hipóteses dessa ação rescisória? Vou passar para um outro vídeo para a gente continuar mais tranquilo.